Graça e paz, oração do dia. Hoje, Atos 13, do versículo 1 ao 3, e nós vamos conversar sobre multiplicação. Multiplique. Se você, no final desse vídeo, gostou dessa oração do dia, não se esqueça de deixar pelo menos um joinha. Claro, os pedidos de oração nos comentários. Meu nome é Renato, sou o pastor Renato Silva, pastor da IBAN, e vou ler Atos 13. Havia na igreja de Antioquia, lembrando, a igreja de Antioquia foi aquela igreja que Barnabé, enviado pela igreja em Jerusalém, pelos irmãos em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, estava tendo uma grande perseguição aos irmãos, e os irmãos se espalharam, e em Antioquia, que é uma cidade de não-judeus, Antioquia da Síria, essa cidade, os irmãos começaram a pregar para gregos, e eles se converteram. Olha só que legal. Veio a perseguição, os irmãos se espalharam, então eles cumpriram o ide de Jesus, indo fazendo discípulos. Então por onde eles passavam, eles iam falando de Jesus. E em Antioquia, eles falaram de Jesus para não-judeus. E eles se converteram. E o que a igreja em Jerusalém fez? Pegou Barnabé e enviou para Antioquia. E o que Barnabé fez? Começou a discipular. É a chamada obra evangelização discipuladora. Ele falava de Jesus e os que se convertiam iam sendo discipulados, ou seja, ensinados a viver o estilo de vida de Jesus, a aparência de Jesus. E aí o que Barnabé faz lá em Antioquia? Ele vai atrás de Saulo lá em Tarso. E os dois começam a praticar a obra de evangelização discipuladora, falando de Jesus e ensinando-os a viver como Jesus. Amém? Então, quando diz aqui, versículo 1, havia na igreja em Antioquia. Então, foi aquela igreja organizada, discipulada por Barnabé e o apóstolo Paulo. Profetas e mestres, olha que legal. Aquela igreja que fora organizada tempos atrás ou anos atrás, ela já tinha líderes, profetas e mestres. Então, olha o que você percebe. Quando Barnabé e Saulo foi para lá, ele começou a discipular os convertidos e, claro, continuar ganhando novos convertidos, por isso que chama-se obra evangelização discipuladora. Eles também começaram a dar liberdade para novos líderes. Não foi só Paulo e Barnabé o líder da igreja, os líderes da igreja. Percebe-se que eles deram espaço para os novos líderes serem formados e se manifestarem. Então, no versículo Atos 13:1 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou seja, líderes, gente treinadora. Havia treinadores. E aí cita os nomes. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram, ou seja, os enviaram. Preste atenção. Percebe-se que na igreja em Antioquia havia 3 obras praticadas ali. A primeira obra, evangelização discipuladora. Se ganhava as almas e se ganhava as pessoas para Jesus, e essas pessoas ganhas eram discipuladas ao estilo de vida de Jesus. Primeira obra. Segunda obra, dava-se espaço para novos líderes, certamente formação, treinamento e espaço para os novos líderes. Porque no início da igreja tinha 2, agora já tinha mais do que 2 líderes, profetas e mestres.
E terceira obra, a obra de multiplicação, a obra do envio. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que uma igreja local, ela precisa praticar essas 3 obras. Para que ela seja uma igreja saudável, uma igreja neotestamentária, uma igreja local neotestamentária. Ela precisa praticar a evangelização discipuladora, ganhar pessoas e fazer com que vivam ao estilo de vida de Cristo, treinar, formar e dar espaço para os novos líderes e enviar esses líderes para organizar novas igrejas. No caso, os mesmos que foram enviados. Primeiro Barnabé. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia e depois Barnabé pega Saulo para ter esse treinamento lá em Antioquia. Os 2 líderes iniciais são agora os líderes a serem enviados. Eu vejo na vida desses homens desprendimento. Eles não estavam presos à obra que eles executaram. Eles não estavam presos, melhor dizendo, ao resultado que eles adquiriram. Eles estavam sensíveis ao envio, à direção do Espírito Santo. Você que está me assistindo, preste atenção. Essa é uma obra nossa. Quando a gente fala de igreja, a gente não fala de um indivíduo, a gente fala de uma comunidade local. Essa é nossa obra, de evangelizar, discipular as pessoas, de formar, treinar novos líderes e de enviá-los. Multiplicação. É por isso que uma igreja, ela precisa ter essas 3 obras na vida dela. Na sua igreja local tem que acontecer isso. Você precisa ser essa pessoa que pratica a evangelização discipuladora. Você precisa ser essa pessoa capacitada e quem sabe ser um líder na sua comunidade, ser enviado. Talvez você pode não ser enviado para uma obra transcultural, para uma missão, melhor dizendo, para uma missão transcultural como Paulo e Barnabé foi. Mas você pode, muitas vezes, multiplicar o seu departamento. Você está aí no departamento de música, você tem que praticar essas 3 obras no seu departamento de música, até que você forme um segundo departamento de música. Você está no departamento de intercessores, são os diáconos. Você está em qual departamento? Você está em qual pequeno grupo? Você tem que praticar isso. Essas 3 obras têm que acontecer na sua vida. Na vida do seu pequeno grupo, na vida do seu departamento e na vida da sua igreja local. Multiplicação. E nos próximos dias nós vamos meditar na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. É uma linda viagem. Eu vou orar agora, nesse momento, mas eu gostaria muito que você pudesse analisar como que está o seu serviço a Deus. É um serviço que está multiplicando? Ou é um serviço pesadroso, chato? Então, você não está certamente praticando as 2 obras anteriores à multiplicação. Para que haja a obra do envio, precisa ter a obra de treinar novos líderes. E para que tenha a obra de treinar novos líderes, precisa ter a obra de evangelização e discipulado. Então, se você não está multiplicando, é porque as 2 anteriores não estão acontecendo. Amém? Vou orar agora. Compartilhe esse vídeo com quem você entende que precisa se unir a nós na oração do dia. Amém? E se é a primeira vez, se inscreva e deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado por essa revelação tão linda no livro de Atos. A sua igreja levando as boas notícias do seu reino para as pessoas de diversas partes do globo. Agora, ó Deus, nós temos uma revelação do Senhor conduzindo à multiplicação de uma igreja. A igreja multiplica quando tem líderes e esses líderes são enviados. Mas para que esses líderes sejam formados, antes de tudo nós temos que ganhar e discipular as pessoas. Senhor, eu peço que essas 3 obras de evangelização discipuladora, de formação de novos líderes e de multiplicação
seja, em um nome de Jesus, uma obra que esse seu discípulo, essa sua discípula pratique. E que essa multiplicação aconteça no pequeno grupo, aconteça nos departamentos, aconteça na igreja local. Toda a investida de Satanás não prevaleça. Todo desânimo, toda falta de ânimo, todo desânimo, todo tipo de falta de visão, falta de empenho, falta de obediência cai por terra. Obra da carne e influência do mal, e que prevaleça o entusiasmo, a esperança, a obediência na vida dessa sua ovelha. Livre-os do mal, Senhor, e que nessa obra e nessas obras que o Senhor confiou na mão desse discípulo e dessa sua discípula, ó Deus, em o nome de Jesus, haja manifestação de milagres, que o Senhor, por intermédio dessa pessoa, ó Deus, libere milagres, sinais, curas e expulse demônios para a glória do nome do Senhor. Essa é a nossa oração do dia, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Vá multiplicar, viu? Vá multiplicar. Nós temos uma tarefa dada por nosso Senhor e a gente não foge da tarefa. Tarefa dada é tarefa cumprida. Missão dada é missão cumprida. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Meio-dia, 12 horas, nós temos um encontro ao vivo aqui pelo YouTube, tá bom? Deixa aí, por isso que eu estou dizendo, deixa todas as notificações acionadas, que quando a gente entrar ao vivo, você vem e participa com a gente, tá bom? Deus abençoe, graça e paz.